Bom dia, meus irmãos. Eu saúdo vocês com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que vocês estejam bem. Uma alegria estarmos juntos para mais uma lição da EBD, né? Pulsa o meu coração de, com todo temor e tremor, poder falar um pouquinho com vocês, mesmo que seja por um pequeno espaço de tempo, nesse tempo em que continuamos virtualmente falando, não é verdade? Falamos a respeito nessas lições sobre a vida de Paulo, né? A vida de Paulo nessas lições, né? E aí, meus irmãos, eu gostaria primeiro de orar com vocês, tá bom? Espírito Santo de Deus, Tu és livre para falar nesse momento com todos nós, Senhor, comigo e com as pessoas que estarão fazendo essa lição, Pai. Abençoe, os guarde, os proteja, Senhor, e traga a nós, Espírito Santo de Deus, o entendimento que precisamos, Pai. Tudo, Pai, seja feito para a glória do Seu nome. Nós oramos no Seu nome, que é nome sobre todo nome. Amém. Irmãos, não as obras, sim a graça. Essa é a lição que temos hoje, a terceira lição que estamos estudando sobre a vida de Paulo, né? Paulo, um homem interessantíssimo, um homem que escreveu a maior parte dos livros da Bíblia do Novo Testamento, um homem com uma história linda, um homem que Deus separou para falar aos gentios e não aos judeus. Os judeus houveram os discípulos e Paulo foi separado para falar aos gentios, né? Nós somos gentios, o Brasil é gentio, sim. Todos aqueles que não são judeus são gentios, né? Então, de uma forma muito simples, essa lição aborda não as obras, sim a graça, né? E um texto que ilustra muito bem o que vamos tratar aqui nesse pequeno espaço de tempo, eu gostaria de ler com você Efésios 2, de 1 a 10, tá? Se você não puder ler agora, mas puder ler depois, eu gostaria que você lesse, tá? Efésios 2, de 1 a 10. Na minha versão diz assim, a NVI, a nova vida em Cristo. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça demonstrada e sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Amém? Deixe no seu coração guardado Efésios 2, 8 e 9, que acabamos de ler e que diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, né? E esse tema aqui, não as obras e sim a graça, é muito interessante, porque trata das obras da lei, né? E das obras da graça. Sabemos que o Velho Testamento fez em prática, praticou a lei, né? A lei deixada por Deus, a lei lá da época de Moisés, né? E escrita, praticada, né? E com a vinda de Cristo passamos a viver na era da graça. E nesse tempo estamos deixando de praticar a lei? Não, mas não a lei naquele ponto, né? Não a lei com sacrifícios de animais, não a lei com questões de rituais, mas uma lei
que nos serve, podemos dizer, do novo mandamento, né? Para a gente praticar hoje. Mas Jesus Cristo veio trazer a era da graça, né? Devemos dizer não às formas religiosas que criamos. Eu anotei isso aqui. Por quê? Porque as formas religiosas nos levam muitas vezes à graça, à lei. Por que eu estou falando isso nesse texto baseado em Efésios aqui? Porque muitas vezes, minha querida, meu querido, meu jovem, minha jovem, nós fazemos cumprimento de ritos religiosos na nossa vida e deixamos de nos deter à questão que Cristo nos deixou, amar ao próximo como a nós mesmos, nos preocupar com o outro como a nós mesmos, né? Às vezes a gente fica praticante da lei, a gente fica preocupado com as obras, mas Deus fez-se por nós, Cordeiro Pascual, para que nos dessemos acesso à graça. Só temos salvação por meio da graça e ela não vem de nós, nenhum merecimento, nada que façamos nesse mundo vai nos aproximar de Cristo para nos dar direito ao céu. A gente só tem direito ao céu pela graça de Deus, porque um dia Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar, né? E Paulo enfatiza muito essas questões, né? Porque a lei, ela diz, faça isto, e a graça, Jesus diz, eu fiz para vocês. Olha que interessante, né? A lei, né? Ela diz, faça isto, faça aquilo, faça. E a graça diz, eu fiz, Jesus, né? Para vocês, para nós, né? Então, é um tempo da gente pensar nas questões das obras, é um tempo em que muitas vezes estamos numa época de pandemia, continuamos, o ano está terminando, continuamos nessa época de pandemia e a gente muitas vezes reflete, eu reflito particularmente quanta coisa eu fazia e que era cumprimento de ritos em que eu mesmo me colocava. Por quê? Porque quando a gente é muito organizado na nossa vida, principalmente as mulheres, como os psicólogos dizem, tem várias caixinhas, né? E nada contra os homens, com todo respeito aos homens, né? O homem tem uma caixinha só, a mulher tem várias caixinhas e a gente trabalha em várias frentes, faz várias coisas e muitas vezes a gente está cumprindo ritos e muitas vezes a gente está sendo Marta e não Maria, não está sentando, não está ouvindo e muitas vezes a gente acha que está agradando nesse cumprimento de várias coisas e a gente não está agradando, né? Então muitas vezes as obras estão aflorando na nossa vida e a gente não está provando da graça, a gente não está adorando corretamente ao Senhor. Paulo também nos leva a essa questão quando ele diz, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A justiça que é pela fé no Filho de Deus, né? Tem até uma canção antiga, né, que diz, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que crê. A justiça que é pela fé no Filho de Deus. Então, porque o fim da lei é Cristo. Cristo veio trazer o fim de uma lei que justificava pecados, mas ele morreu por nós, para que nós tivéssemos acesso ao céu e pudéssemos deixar de depender da questão da lei nesse sentido. E aí você vai dizer, não devemos mais fazer as obras, Marcilane? Paulo diz isso? Não, de forma nenhuma. A lei precisa ser mantida, a gente precisa continuar respeitando pai e mãe, fazendo tudo, não cobiçando, né? Não adulterando, não matando, né? Os 10 mandamentos estão prescritos no Novo Testamento de uma forma assim muito clara. Nós precisamos continuar praticando, mas a graça superabunda. Quem é a graça, meu irmão? A graça é aquela que nos salva, aquela que nos dá acesso ao céu através da salvação em Cristo Jesus, da qual dependemos completamente, somos completamente dependentes de Deus, meus irmãos. Precisamos ser, se não somos, precisamos ser, precisamos mudar de filosofia, porque estamos assim agora, hoje e amanhã o que será, né? Temos que nos preocupar em ter a graça de Deus superabundando em nossas vidas, temos que ter o nosso processo de santificação melhorado. E às vezes você vai pensar e vai dizer, por que se fala tanto nessas questões? Porque são necessárias. Jesus Cristo deu a sua vida por nós
E a vida de Paulo, as cartas de Paulo, a mensagem de Paulo sempre foi em direção a Cristo, em direção à salvação, em se deixar de se preocupar com as coisas, as obras. Elas nos abençoam, abençoam o próximo. As obras, elas trazem força à nossa vida espiritual, elas nos trazem ânimo, mas as obras não nos salvam, as obras não nos dão condição salvífica. Só aceitando Jesus no seu coração para você ter uma mudança de vida, para você começar de novo. As obras não nos salvam. Lembre-se disso quando você vai fazer uma obra, quando você for fazer qualquer tipo de obra. Você tem que entender e pedir ao Senhor: Senhor, eu não tenho merecimento, mas você, Senhor, me deu a salvação. Receba essa obra que farei, mas que seja para a glória do seu nome, porque Deus não divide glória com ninguém, né? Nós sabemos disso. A glória, a honra é toda dele. Ele não divide, ele não abre mão. E Paulo foi muito enfático a dizer para a gente isso em todas as suas cartas, né? Ele demonstra um amor, era um homem que tinha um amor pelos perdidos tremendo. Isso nos leva a pensar, hoje precisamos nos preocupar com os perdidos, o quanto estamos praticando a nova vida em Cristo, que diz em Efésios 2, de 1 a 10, o quanto estamos realmente sendo nova criatura de Deus, importar-se com a sua fé, com a sua santificação, com a sua melhoria de vida e com a salvação do próximo através de obras em termos de oração é muito importante, meu irmão. Minha irmã, não mais obras da lei, sim a graça, né? Nós estamos vivendo hoje, eu posso dizer que o autor comenta isso na lição, nós podemos dizer que vivemos hoje um tempo de rejudaização do evangelho, né? As festas, vemos aí algumas denominações fazendo as festas festas da cabana, né? Aquelas festas das primícias que haviam ali no Velho Testamento, do qual Moisés deixou todas escritas, mas eram festas, rituais da época, né? E os judeus se pegavam muito a isso, se pegam muito a isso, né? Mas nós vivemos numa época de graça em que Jesus é a quem devemos adorar, é a quem devemos servir, é a quem devemos ser completamente firmes e dependentes, né? Então, nós não somos de forma nenhuma judeus, nós somos cristãos, nós somos de Cristo, nós somos de Cristo, nós não somos, como Paulo diz, não adianta dizer que é de Paulo, de Apolo, não, nós somos todos de Cristo. E por sermos de Cristo, temos que demonstrar a graça que está sobre a nossa vida. Irmãos, você já pensou nisso? Como isso é sério? Como isso deve te motivar? Eu sou salva. Eu tenho o Espírito Santo habitando aqui no meu coração. Eu tenho todos os motivos para ser alegre e feliz. Então, as obras precisam estar na minha vida de forma a glorificar o Senhor Jesus. As obras devem estar na minha e na sua vida de forma a glorificar o Senhor Jesus, tá? Lembre-se disso, você é salvo pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. No entanto, as obras estarão marcando a sua vida pelas suas atitudes de amor ao próximo, né? Demonstrando seu amor ao próximo, elas vão corroborar ali com os seus galardões no tempo lá da nossa vida eterna, mas hoje elas vão estar aqui te ajudando, te orientando, te fazendo mais forte, né? Porque quando temos práticas de obras, nós fazemos para Cristo, para a glória dele, né? Para a honra dele, mas elas interagem na nossa vida de forma a abençoar o outro, de forma a nos fazer crescer também espiritualmente. Isso é a questão do dom, né? Os dons, né? Que a gente já discutiu em outras lições e podemos voltar a discutir em outra época, mas leva a questão dos dons, né, que nós temos para abençoar o outro. Não que sejamos bons, porque a nossa natureza é caída, mas a partir do momento que nós temos a salvação em Cristo Jesus, nós fazemos boas obras para a glória do Senhor, né?
Paulo deixou isso muito escrito, deixou isso muito enraizado. E essa questão de separar a graça, né, da lei está muito prescrito lá em Atos 15. Eu vou deixar para você também o pedido, meu irmão, que depois você leia Atos 15, né, que foi a solução que a igreja deu para as questões lá das obras, né, para fazer essa separação. Atos 15, onde houve o Concílio de Jerusalém. Leia lá, é uma das nossas lições diárias dessa semana, né? Diz lá Atos 15, de 7 a 20. Eu te peço, se possível, que leia todo Atos 15, né? Por favor, né? Tá bem prescrito lá o Concílio de Jerusalém. É importante você saber disso, tá? Meu irmão, minha irmã, o tempo urge. Temos pouco tempo, a gente não tem o intuito de cansar os alunos. Queremos dizer para você que é sempre uma alegria estar aqui. Vimos aqui fazer essas lições com todo o temor e tremor ao Senhor, com toda a gratidão a Deus por permitir que façamos essas aulas. É uma alegria estar diante de Deus, que nós possamos cada dia mais, professores, diminuir, que Cristo cresça e você seja edificado por Deus através dessas lições, pelo Espírito Santo através dessas lições. Não as obras, sim a graça que salva. E as obras somente elas colaboram para que a gente demonstre a nossa fé em Cristo Jesus e o glorifique, né? Precisamos ficar atentos, a lição nos deixa, o irmão nos deixa, pastor que escreveu essa lição, nos deixa escrito que nós não devemos ter orgulho espiritual porque nada somos e nada merecemos. Não merecemos nada porque tudo que recebemos vem de graça, de Cristo, da salvação linda que Ele nos deu através da sua morte na cruz, né? Ele foi o Cordeiro Pascual, aquele que fez expiação pelos nossos pecados. Fique feliz por isso, fique animado. Leia mais o Novo Testamento, aprenda das cartas de Paulo. Dúvidas estamos sempre ao dispor para esclarecer, mas que na sua vida a graça seja latente, você seja um transbordador da graça de Deus, que as pessoas vejam transbordar da graça de Deus em você. Tá bom, meu irmão? Minha irmã querida, meus amados em Cristo Jesus, sintam-se abraçados, sintam-se amados por nós, professores. Vocês têm um valor inestimado para nós os amamos em Cristo Jesus, né? Por isso transmitimos com tanta alegria a palavra, tá bom? A palavra de Cristo. Leia Efésios 2, de 1 a 10. Leia se você puder, vai ser muito importante. Leia Atos 15, aprenda sobre o Concílio de Jerusalém, nos lance perguntas sobre o Concílio de Jerusalém. Estamos abertos para responder, gostaríamos de tratar sobre isso com vocês, tá bom? Mas que principalmente a graça esteja latente na sua vida, tá? Receba o nosso abraço, tenha um domingo muito feliz, muito abençoado, que a graça de Deus superabunde em você, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que crê, a justiça que é pela fé no Filho de Deus. Eu sei que você tem fé no Filho de Deus, tá bom? Um abraço, fica na paz, tá? Tchau!